Dragonlord de Gelo. Parte 5. As espécies mais poderosas no mundo eram os dragões. Havia raças que poderiam se adaptar às terras difíceis onde a humanidade não poderia alcançar. A Cordilheira Azerlisiana não era exceção, e os dragões dominaram até as raízes aqui. Esses dragões eram conhecidos como dragões de gelo. Normalmente, os dragões tinham corpos delgados. Sua aparência não era como a de lagartos rastejantes, mas lembrava, de certo modo, a dos gatos. Entre eles, os dragões de gelo eram ainda mais magros, eram mais serpentários. Suas escamas a princípio eram branca-azuladas, mas à medida que envelheciam se transformavam em branco-neve. Tendo se adaptado ao seu ambiente, eles possuíam imunidade ao frio, em contraste, eram vulneráveis ao fogo. Além disso, havia o trunfo das raças dracônicas. Eles possuíam o temível poder do sopro congelante. O rei desses dragões de gelo, Olazir Dark Airilial, enrolou-se em torno de seu trono, olhando para o Quagoa que ansiava por uma audiência com ele. Eu estou profundamente honrado por receber uma audiência com o poderoso White Dragonlord, Olazir Dark Airilial. Dispense tuas formalidades. Vás direto ao ponto. Ao dizer isso, os olhos de Olazir Dark se estreitaram ligeiramente. Ser um Dragonlord tinha um significado especial entre os dragões. Era um título dado somente aos que haviam atingido a mais alta categoria de idade, antigo, ou poderosos dragões que possuíam poderes especiais, ou aqueles dragões que podiam usar magia exótica. Todos dentro desse escopo recebiam o título de Dragonlord. Ser endereçado por um título tão glorioso era bastante agradável. Sim, antes de tudo, desejo agradecer por conceder uma audiência. O Quagoa que esperava atrás do rei Quagoa mostrou um saco surrado. O que queres? Eles abriram e, como esperado, o brilho de ouro foi visto. Não era o suficiente para satisfazê-lo, mas essa soma deveria ter sido tudo o que o Quagoa conseguiu, então teve que se contentar com isso. Bom, então o que desejas? Sim, na verdade, há alguns convidados indesejados que mancham nossas casas, então eu estava imaginando se poderíamos invocar seu poder incomparável, White Dragonlord Sama. Para Olazir Dark, os Quagoas eram uma espécie inferior. Não passavam de seres que deveriam reverenciar os poderosos dragões, de certo modo, eram comparáveis às suas posses. Foi um pouco agravante permitir que fossem mortos à vontade. No entanto, era igualmente enfurecedor para ele ter que agir em nome de tais formas de vida inferiores. O olhar de Olazir Dark caiu sobre o seu trono brilhante, uma pequena montanha de ouro e pedras preciosas. Um hábito que unia todos os dragões era o amor por metais preciosos, joias, itens mágicos e riqueza equivalentes. Olazir Dark não era exceção. Contudo, embora pudesse escavar túneis à procura de metais ou pedras preciosas, ele não poderia processá-las. Além disso, os poderosos jamais deveriam se rebaixar com tais serviços. Era para isso que os escravos serviam. Ainda assim, não importou se era o caso de agir e trabalhar em favor de seus escravos. Seu coração palpitou com sentimentos generosos. E quem são tais pessoas? Não temos certeza. Ainda não sabemos de suas verdadeiras identidades. Creio que são meros anões. Anões, Olazir Dark olhou para a grande porta atrás dele. Atrás daquela porta estava o antigo tesouro da cidade anão. Independentemente quantas vezes tivesse atacado, não havia sido aberto ou destruído. A magia protetora feita pelos ferreiros rúnicos anões tinha defendido seus tesouros de todos os ataques que ele havia feito. Sua obsessão pelo conteúdo do cofre havia desaparecido há muito tempo, e aquela porta era pouco mais do que um arranhador para suas garras. Porém, quando ouviu sobre os anões, as brasas ardentes em seu coração se acenderam mais uma vez. Se esses anões conseguissem chegar aqui, talvez pudessem finalmente abrir o cofre. É hora de abandonar os Quagoas. Os anões têm muitos mais usos. Enquanto contemplava, Olazir Dark olhou calmamente para o Quagoa abaixo, e os pedidos do Quagoalord finalmente chegaram ao fim. Tenho certeza de que o senhor será capaz de derrotá-los com facilidade desdenhosa, White Dragonlord Sama. Por favor, empreste sua força para nós. Claro que, quando forem derrotados, ofereceremos o dobro da soma de agora não, mais do que isso. Sua ganância o fez sentir cócegas com essa última frase, o rosto de Olazir Dark se contraiu. Entendo. Considerarei tua oferta. Por favor, espere. White Dragonlord Sama, o inimigo está à nossa porta. E os anões procuram meios de retomar a cidade. Olazir Dark voltou seu olhar atento para o Quagoa. O que queres dizer com isso? Ousas insinuar que aqueles anões desprezíveis podem expulsar-me de meu ninho? De forma alguma. Mas não há como dizer o que eles pretendem fazer. Pelo que sabemos, podem ter um jeito de destruir esta cidade. E não achas que já teriam feito se fosse como diz? É muito provável que pretendam destruir a cidade por dentro. Pensou Olazir Dark.
Parecia um pouco exagerado, mas não podia ser totalmente descartado. Este lugar era absolutamente necessário para a criação de um império dracônico. Depois de reivindicar o Palácio Real dos Anões, ele ordenou que suas esposas pusessem seus ovos aqui e depois criasse seus filhos enquanto cresciam. No passado, selecionavam lugares aleatoriamente para botarem seus ovos ao léu, ou ficavam em um lugar por mais tempo e expulsavam suas proles do ninho 1 ano ou 2 depois do nascimento. Mas isso não fortaleceria sua raça. Preciso aumentar o número de meus filhos e subjugar os gigantes de gelo. Só assim poderei dominar por completo a cordilheira, pensou Olazir Dark. Gigantes de gelo e dragões de gelo eram os maiores predadores da cordilheira, portanto, lutavam desde de tempos antigos para determinar quem era o maioral. Os gigantes de gelo possuíam imunidade ao frio, o resultado disso era que o trunfo dos dragões de gelo, seu sopro congelante, não era capaz de prejudicá-los. O poder das armas massivas que os gigantes de gelo exerciam não podia ser ignorado, nem mesmo pelos dragões. Se viessem em números, os dragões poderiam ser derrotados. De fato, haviam dragões de gelo que haviam perdido para os gigantes de gelo e que foram subjugados a se tornarem cães de caça. Naturalmente, os dragões de gelo também sabiam disso. Se Olazir Dark fosse um deles, não perderia a chance de destruir um poderoso inimigo antes que o número deles aumentasse. Se tivesse que abandonar este território, então as tribos gigantes de gelo certamente se uniriam para atacá-los antes que ele pudesse tomar um novo quartel-general. Olazir Dark olhou para suas concubinas, deitadas preguiçosamente ao longo desta grande área. Eram 3 dragoas. Havia a mais jovem delas, com um único chifre de alabastro, Mianatalon Fuvines. Aquela que lutou com Olazir Dark por território muitas vezes, Munuinia e Lislin. E então havia a única dragoa entre as aqui presentes que poderia usar magia divina, embora somente de primeiro nível, Kilistran Denshusha. O que pensas disso? Por que não os ajudar? Afinal de contas, míseros anões não são inimigos temíveis. Concordo. Para ser honesta, eu não me importo com o que eles dizem. Mas se os anões atacarem, sabendo que estamos aqui, isso equivaleria a nos desprezar. Devemos esculpir o medo nos corações dessas criaturinhas arrogantes. Ele desviou o olhar de Munuinia, que estava arranhando o chão com uma garra afiada e olhou na direção de Quilistra. E tu, o que pensas? Depois de se dirigir a Quilistra, ela inclinou a cabeça. Eu concordo e também discordo. Eu discordo porque não podemos ter certeza de que esses atacantes realmente são anões. Além disso, se estão atacando enquanto estão cientes de nossa presença, certamente devem ter levado nosso poder em consideração. No entanto, a própria ideia de destruir a cidade é absurda, um mecanismo capaz de fazê-lo não está fora do alcance da tecnologia anão. Seria tolice não dar a resposta apropriada. Olazir Dark sorriu amargamente. Ela tinha uma personalidade muito distorcida. Por isso ele gostava dela. Votação encerrada. Ouçam, Quagoas, aceito o pedido de tua raça inferior. Obrigado. O Senhor tem nossos mais sinceros agradecimentos. Enquanto Olazir Dark olhava friamente para o Quagoa que se prostrava adiante, ele fez um pronunciamento. Contudo, como tributo, devem oferecer 10 vezes a quantia anterior. 10. 10 vezes. Olazir Dark bufou para o Quagoa Lord, que levantara a cabeça. Nem mesmo sabes quem os ataca. É um valor justo, o que me dizes? Se não podes produzir a quantidade necessária, lide com isso sozinho. Por favor espere. Vamos oferecer o tributo. Por favor, ouça a nossa oferta. De repente, Olazir Dark pensou em um ponto crucial. Poderiam os Quagoas realmente pagarem tanto ouro? Ou foi porque os anões eram inimigos inimaginavelmente poderosos, e foi por isso que estavam tentando o seu melhor para fazê-los se comprometer, não importando quanto tivessem de pagar? Tanto faz. Se não puderem pagar, então, como a Munuinia disse, eu irei esculpir um terror indelével em seus corações. Agora suma daqui. Sim, mas, quando podemos esperar sua chegada? Em breve. Até lá, espere. Sim. Quando Olazir Dark assistiu os Quagoas partirem, Mianatalon perguntou. Vai pessoalmente? Até parece. Claro que não. Olazir Dark era o dragão mais poderoso das redondezas. Assim, seria tolice ir pessoalmente lutar em nome de seus escravos, mesmo que ele fosse pago. Com isso, quem devo mandar? De quem seria a melhor criança? Eram todos seus filhos. Cada dragão aqui, com exceção de suas concubinas, estava ligado a Olazir Dark por sangue. Nesse caso, envie meu filho. Seu? Qual? Kilistran deu à luz 4 filhos para Olazir Dark, e cada um deles era um dragão de mais de um século de idade. E obviamente eram muito mais poderosos que um Quagoa. O mais velho, é claro. O Egimal. Olazir Dark franziu a testa. Ele pode ser daquele jeito, mas é bem sagaz e vai ver a oposição pelo que realmente são.
E se realmente forem anões, não acha que ele conseguirá uma negociação mais agradável? Você deve estar começando a se cansar de ter os Quagoas como escravos, não? Tem certeza disso? As outras crianças não seriam mais aptas. Olazir Dark concordou com o que Munuinia disse. Melhor que o Torangearlite, pelo menos. Quilistra. O mais importante para os dragões é o poder de seus corpos. Não se pode derrotar o poder e velocidade apenas usando o raciocínio. Olazir Dark me derrotou por ter o corpo mais forte que o meu. Lembre-se disso. O corpo superior de Torangearlite é muito melhor que o de Egimal. Torangearlite era uma das crianças de Olazir Dark e Munuinia. Em termos de força bruta, ele era o melhor entre seus filhos. Mas as coisas acabarão mal se agir antes de pensar. Se você mandar seu filho, que pode matar o Quagoa sem motivo, quem sabe os resultados catastróficos? Basta. Olazir Dark deteve Munuinia, que estava prestes a dizer algo, e depois olhou para o rosto de Mianatalon. Ela parecia achar toda essa briguinha terrivelmente chata. Vamos com a ideia da Quilistra, delegarei isso para o Egimal. Não adianta. Ele não virá. Olazir Dark sentiu seu plano desmoronando antes mesmo de começar. Munuinia riu suavemente com infelicidade. Seria problemático se eles discutissem de novo, e Olazir Dark levantou a voz. Apenas arrombe a porta ou algo assim e arraste-o para fora. Areu não destruí sua fortaleza porque me pediu para não fazer. Quer dizer que está me dando permissão? Pense bem, não será apenas uma porta que pode ser destruída. De fato, ele lembrou-se de ter dito algo assim antes. Mesmo sendo habilidosos, dragões não podiam reconstruir uma porta uma vez que fosse destruída, nenhum dos presentes conhecia alguma magia que poderia fazê-lo. Portanto, se destruíssem alguma coisa, só restaria se acostumarem com os entulhos. Sendo o White Dragon Lord, seria uma pena viver em um castelo cheio de buracos. Portanto, ele exigiu que suas concubinas e seus descendentes aderissem à regra. Embora suas concubinas, provavelmente, fizessem tudo o que pedisse. Não me resta alternativas. Eu mesmo irei. Faça as honras. Olazir Dark olhou para Quilistran com uma expressão indescritível. O fato de ele ter que ir pessoalmente, apesar de ser um Dragon Lord, não combinava bem com sua infâmia. Como pagamento por essa desmoralização, ele deveria permitir que alguns Quagoas vivessem aqui como seus servos. Sem perder tempo, Olazir Dark abandonou as muitas possibilidades que brotaram em sua mente. Ele não suportava sequer imaginar ter formas de vida inferiores, como os Quagoas, vagando em sua fortaleza. Algum dia, quando derrotasse os gigantes de gelo, ele os faria escravos. Até este dia chegar, ele teria que se contentar com a situação de agora.